Senhor não presidente, consegue falar eu vou pedir na vista para voz. mudar o voto. Eu vou dar fundamentação Vossa Excelência contrária ao faz o meu que voto. quiser. Inclusive, se quiser ir para casa do caralho, vá também, Vossa Excelência. Tá bom? Sim. Decretar minha prisão de forma ilegal. Não. Assim, e decreto O senhor de está Vossa Excelência convidado a também. sair. Advogado deu voz de prisão a desembargador. Giovanni, explica isso daí e o que aconteceu depois. Deixa eu te explicar rapidinho, mas antes, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Aqui é Cidadania na Veia. Vamos lá, guarde o seguinte. Muitos aí defendem o advogado e acham que ele foi estigmatizado por ser preto, por ser pobre, por ser advogado, e outros dizendo que o desembargador acha que manda em tudo, e outros falam, olha, ele não foi tão técnico assim, faltou respeito dele e tudo mais. Vamos entender? E você vai deixar a sua opinião? Fica comigo até o final para você entender tudo. Olha só, em 2020 teve uma audiência. O relator, ele apresenta o relatório do processo. Você recorre, esse advogado recorreu ao tribunal e esse relator, após ele dar o relatório dele, esse advogado fez a sua sustentação oral. Depois que ele fez a sua sustentação oral, lá em 2020, vem comigo, 2020, começaram os votos. E aí o presidente foi o primeiro a votar, o presidente da sessão de julgamento. E aí nisso que o presidente votou, o presidente falou, olha, inclusive a sua sustentação oral foi fraca. E ele falou, mas esse sistema aí do TRT é ruim, não sei o quê. E ele começou a discutir com o presidente da turma. E aí, nisso que ele estava discutindo com o presidente da turma, o advogado com o presidente da turma, o relator, que já tinha votado favorável a ele, falou, presidente, olha só, eu estou mudando meu voto, vou julgar improcedente esse recurso. O meu voto é pela improcedência do recurso. Aí o advogado pegou e falou, inclusive você, vai para a ponte que partiu, vai para a casa do Carvalho, fique à vontade, isso. E aí, relata isso daí e manda para a OAB. 2020, você vai ver isso daí. Fica comigo para você entender a dinâmica toda. O que aconteceu? Agora, em 2022... teve a sessão de julgamento, foi adiada lá, foi suspensa, e aí voltou agora 2022 para finalizar o julgamento. E aí o relator simplesmente pegou e falou, por unanimidade aqui, improcedente seu recurso, doutor. Aí o doutor falou assim, advogado, olha, mas eu quero fazer nova sustentação oral, porque você mudou o seu voto, se esqueceu? Aí o relator falou assim, olha, mas não há dispositivo legal para você fazer nova sustentação oral porque eu mudei meu voto, tá? E aí, gente, fundamento para isso, o artigo 941, parágrafo 1º do CPC. As pessoas, os desembargadores que votaram, pode mudar o seu voto até o final ali, né? Até ser publicado ali o resultado. Tá ali, concluiu o resultado, até antes desse resultado, pode-se mudar o voto. E aí falou, olha, mas me fundamenta, não tem. Olha, então você está negando que eu faça nova sustentação oral? Sim, não tem fundamentação legal. Então eu vou agravar da tua decisão, mas que fundamento tu vai agravar da minha decisão? Não tem. E você não vai deixar agravar? Então isso é cerceamento de defesa. Isso é abuso de autoridade, eu vou te mandar prender. Prenda ele. E aí, como ele estava irritado, o desembargador falou, olha, por favor, segurança, retira ele daqui. Não vai me tirar, você está querendo me prender? O desembargador não falou em nenhum momento que estava prendendo ele. Não deu voz de prisão para ele. Então eu te dou voz de prisão. Eu te dou voz de prisão. O advogado já estava mordido. Principalmente porque por aquela situação lá de 2020. Porque por causa de uma discussão entre o advogado e o presidente, o relator se mete e fala que simplesmente vai mudar o voto. E aí entra a questão, porque alguns entendem que isso que o relator fez, esse relator, foi picuinha. Ele está discutindo com o presidente da sessão? Então vou mudar meu voto, só para ele aprender que não pode ficar discutindo aqui com a gente. Outros entendem que foi a liberdade do desembargador alterar o voto dele até antes de ser definido o resultado, publicado o resultado. E é uma alternativa, ele tem esse direito fundamentado no CPC. Não tem como rasgar isso, tá lá. E aí, se o advogado não concordou com o julgamento, ele faz um recurso. Ele recorre, mas não xingue como ele xingou lá em 2020 e não cria aquele estardalhaço. Então, gente, o que aconteceu ali? Vamos lá.
O desembargador não deu voz de prisão a ele, mas ele se sentiu ofendido e estava mordido porque o desembargador relator alterou o voto no meio da sessão, depois de já ter passado. E aí, depois dessa situação, ele não deu voz de prisão, mas pediu para que o segurança acompanhasse ele. E aí, Giovanni, alguém foi preso? Nananina, não. E aí eu quero tua balança. O desembargador, dentro dessa exposição midiática, se prejudicou para ter cargos no tribunal, como corregedor-geral, como presidente do tribunal, para ser indicado para tribunais superiores. Mancha um pouco, né, por conta dessa questão. E, 2, o advogado tem um processinho ético disciplinar para ele lá, que vai ser julgado pela própria OAB. Que a OAB, diante dessa situação aí, deve relevar e entender que ele teria prerrogativa de se defender, mesmo diante daquelas situações, e principalmente diante daquela injustiça, que alguns vão chamar de injustiça, e faz sentido sim, do relator ter mudado de picuinha, só porque ele estava tentando interferir ali, interferindo na conversa que ele estava tendo com o presidente. Essa é a questão, até porque não há dispositivo legal que dê direito ao advogado a fazer uma nova sustentação oral depois do relator mudar o voto, tá? Vamos supor uma possibilidade. Turma de julgamento lá em 2020. Se agora em 2022 tivesse mudado algum membro da sessão de julgamento, ele teria a prerrogativa de fazer nova sustentação oral de 15 minutos. Mas não foi o que aconteceu ali. Abriram a sessão e falaram, julgamos improcedente. Aí ele gritou. Aí ele levantou e aí aconteceu aquilo lá que vocês vão ver aí agora. Ninguém foi preso. O desembargador vai levar o seu peso aí de exposição negativa e o advogado vai ser, vamos dizer aí, tá tendo uma exposição midiática interessante, mas em compensação, se ele chegar lá nessa turma ou pegar esse desembargador para despachar alguma coisa, vai ficar difícil, né não? Deixa seu comentário aí, agora assista toda essa dinâmica. Um abraço, valeu. Não, ele não conheceu do primeiro pro prematuro. E no segundo ele deu provimento para liberar os depósitos recursais. Doutora Maria Cristina, julgue o voto e desconsidere a sustentação oral, que só está fazendo confusão. Excelência, data vênia, pela ordem. Não, doutor, o senhor não está com a palavra, não, doutor. Excelência, mas o eminente desembargador se referiu à minha sustentação. Ela está tão confusa quanto o voto do eminente relator, que não deixou claro. Doutor, não, mas aqui não há direito de resposta, não. Aqui não há imprensa, não. Essa tecnologia tosca colocada à disposição desse advogado, que sequer consegue falar. Eu vou pedir vista para mudar o voto. Eu vou dar fundamentação contrária ao meu voto. Inclusive, se você quiser ir para a casa do caralho, vá também, Vossa Excelência. Tá bom? Senhor presidente, vamos oficiar a OAB. Cristina, eu peço transcrição da fita. Pariu, senhor relator, e vai pra puta que te pariu. Foda-se. Cristina, eu peço transcrição da fita Pois não. do julgamento. Espero que essa esteja disponível. Porque quando o eminente relator de uma outra turma falou uma coisa e saiu numa corda outra, isso não saiu na transcrição, não, meus senhores. Vocês estão ferrando um advogado só porque ele é pobre. Olha onde ele mora. Uma porra de um kitnet de meio metro quadrado. Já ouvi isso aí? Poxa vida. Vossas excelências estão aí, ó, em berço de ouro. Seja mais consciente, poxa. Eu sequer consigo fazer... O relator continua pedindo a retirada do processo de pauta? Sim, senhor. Eu já estou me Então está retirada. Ô, Cristina, silencia ele. Excelência, faça o que quiser. Próximo. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Pela ordem, Excelência. Uma boa tarde, doutor. Pela ordem. Não seria, porque Vossa Excelência pediu a vista e disse que, inclusive, mudaria o voto, e mudou, efetivamente. Então, efetivamente, tem o direito, sim, à sustentação oral. Não, senhor. Sim, o senhor conheceu e julgou e deu provimento ao segundo agravo, Excelência. Não é o senhor que dita as regras, é não, o regimento interno. Não, eu não estou interno. regra nenhuma. Isso é o devido processo legal. Não sou eu. Está na Constituição. Não foi eu que criei, foram os constituintes, na verdade. Vossa Excelência, assim como eu, assim como essas
crianças e adolescentes que aqui estão, todos devemos respeito à Constituição. Inclusive Vossa Excelência. Exatamente. E por não Isso. termos hierarquia entre nossas funções, Vossa Excelência tem que acolher também o direito e uma prerrogativa de poder defender as razões do meu recurso. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei e eu não posso dar privilégio ao senhor se a lei processual e o regimento interno não permite o advogado falar depois de já ter feito a sustentação. O resultado é Eu esse. fiz a sustentação quanto ao que o senhor negou o provimento, o senhor não se recorda. Ao que o senhor deu o provimento, por óbvio, eu não fiz a sustentação. Do que Então, foi o senhor decidido, mudou, o senhor disse que negou o provimento a ambos os recursos aqui agora, não foi isso? do que nós decidimos, O senhor cabe alterou o recurso voto. O senhor alterou o voto, eu tenho direito à sustentação oral. negativo. O senhor agora está ditando regras, o senhor mudou a lei com base em Não. quê? Vossa Excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Como desembargador presidente da terceira turma do Tribunal Sou- Regional do Trabalho da Terceira Região. O senhor está acima da Constituição. Então, o senhor está acima da Constituição, acima dos seus pares, O senhor já acima está deste sendo, advogado de qualquer o outro. senhor já está sendo processado criminalmente Estou por ter praticado fazendo minha defesa porque estudei desacato para e isso. injúria a Vossa esse Excelência tribunal. parece que, infelizmente, não respeita o e não senhor, utiliza aquilo que talvez tenha o senhor aprendido. está gentilmente Ou não convidado aprendeu. a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira Sim. decretar minha prisão de forma ilegal. Não. Assim, e decreto O senhor de está Vossa Excelência convidado a também. sair acompanhado pelo nosso ilustre segurança. Não vou sair. O senhor vai decretar. Se o senhor decretar minha prisão de forma ilegal, eu decretar do senhor. Ô, porque Carlos. os adolescentes precisam saber que Ô, Carlos, todos podem dar voz de prisão quando presenciarem o crime. Tem esse direito também. Doutor, vamos lá? No caso de flagrante. Então, Vossa Excelência também está presa em flagrante delito. Doutor, vamos lá? Por abuso de autoridade, em flagrante delito. Dei voz de prisão ao desembargador. Doutor, Um advogado ou um cidadão pode fazer isso. vamos descer? O senhor também vai Não. querer. Não, eu estou fazendo meu trabalho. Você não pode me tirar daqui à força. ô Carlos, faz o seguinte. Vossas Excelências permitirão isso? Carlos, faz o seguinte. Essa comunica balbúrdia? com a portaria Vossas pra trazer Excelências permitirão isso? uma viatura Vossas da Polícia Excelências Federal. permitirão isso? Vossas Excelências, infelizmente, não podem fazer nada tendo em vista o conhecimento que tem da Constituição e das leis deste país? Ou não estamos mais no Brasil? Eu não devo satisfação a você. Eu estou fazendo meu trabalho. Eu não vou sair daqui sem antes realizar o meu trabalho. Você vai me prender de forma ilegal? Você vai ser Não preso. posso. Bom, Você vai me prender de forma ilegal? Bom, doutor, eu estou ordenando que o senhor saia do recinto. Está gravado. Eu já dei voz de prisão Sim. para o desembargador também por abuso de autoridade. Aqui nesse Sim. recinto tem flagrante Sim. delito. Vossa Excelência tem que me acompanhar. Então é mais um processo que o senhor vai responder. Vossa Excelência tem que nos acompanhar. Ou não conhece de norma de processo penal? Ou não conhece? Vossa Excelência conhece? Doutor, Não vou sair sem antes realizar meu trabalho, meu caro. Me respeite. você vai Me descer. respeite. Vocês todos me respeitem. Tem 10 anos que estou sofrendo por uma profissão que a duras penas exerço, mas estudei e paguei para isso. Com salário, não foi mamando na teta do Estado, não. Vossas Excelências têm que respeitar isso. São obrigadas a isso. Posso aqui estar excedendo, mas em razão do excesso que Vossa Excelência está cometendo, presidente. E todos vocês aí se omitindo a isso. Senhor presidente, vamos suspender a sessão. Propõe suspensão da sessão. Eu acato a sugestão do desembargador Danilo e está suspensa a sessão